Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e esse é um monólogo, né? Aquele formato maneiro que muita galera tá gostando, um formato que eu gosto particularmente também, mais simples, mais direto, que intercala com episódios mais completos, episódios maiores do Confábulas, né? Eu vejo que tem pessoas até que trabalharam comigo 10, 15 anos atrás que ouvem o Confábulas e por meio dos monólogos também fica sabendo um pouco da minha vida, fica sabendo um pouco das coisas que está acontecendo comigo e vem me mandar mensagem. Eu acho legal, pessoas, amigos de infância também, que quando eu troco uma ideia fala, pô, eu ouço lá o Confábulas, cara, pô, seu trabalho é maneiro. E é legal que até nisso o podcast faz esse serviço pra minha vida aí, que é manter um contato saudável com pessoas que eu convivi na antiga, né? Eu acho isso muito legal. E hoje é mais um monólogo aí, um tema que vem me incomodado e vem me fazendo pensar bastante. E eu acho também que já passou pela sua cabeça, você que está ouvindo aí, sobre esses debates que estão acontecendo no YouTube, principalmente em podcasts ou em programas feitos para debate, com a galera que pensa de uma maneira, vamos se dizer, extremamente contraditória, pessoas de extrema direita, e que já não faz muito tempo, essas pessoas que estão ganhando um pouco de audiência hoje em dia, falaram coisas bem absurdas alguns anos atrás, que de repente ressurgem como se nada tivesse acontecido. Eu acho impressionante como algumas pessoas estão tratando isso como se fosse um serviço de utilidade pública, uma utilidade essencial para a sociedade, mas assim, sinceramente, na minha visão, a coisa é bem diferente. Para mim, isso não passa de puro entretenimento, feito para gerar likes, views, e no fim das contas pode ser algo muito nocivo para todo mundo, principalmente quando a gente pensa nas eleições do ano que vem, que já tá batendo na porta aí, né? Então é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês aí e vamos começar essa reflexão, já começando, né? Assim, cara, debates acontecem desde que o mundo é mundo. Acredito que na Grécia Antiga existiam debates. Na verdade, existiam mesmo, né? Então, e debate serve pro povo saber as ideias dos candidatos, as ideias das pessoas que querem mudar as coisas, prometem mudanças, né? E debate de eleições tá na TV aí desde que o mundo é mundo, né? Desde que existe televisão, tem debate na televisão de candidatos. Meu ponto não é esse. O meu ponto é que, quando eu gravei o Reflexões sobre saturação de redes sociais com a Priscila, a gente falou um pouquinho sobre fazer muita coisa para like, fazer muita coisa para engajamento. A gente bateu um pouco nessa tecla. E eu venho reparando que os podcasts do YouTube, que no começo era muita entrevista com famosos, vai lá o Luan Santana no Podpah, vai lá um cantor famoso, um sertanejo no Flow, vai um escritor no Vilela. No começo era isso, como começou a sua carreira, e tudo bem, a gente quer saber um pouco da vida da pessoa que a gente gosta, que a gente consome ali, né? Tudo bem, mas, obviamente, tudo satura. Então, aos poucos, principalmente eu venho reparando, eu sou um pouco estudioso de YouTube, eu fico vendo as tendências, as thumbs, como que tá sendo o engajamento. Antes os títulos eram com perguntas, né, para engajar, e já vão mudando as coisas, porque o algoritmo muda. Aí eu reparei que os podcasts também estão mudando os formatos, né? Por exemplo, o Flow, o Vilela, não é mais um título apenas com o nome do convidado, Dani Calabresa, pronto. A gente sabe que vai ser sobre a vida dela, sobre a história, a trajetória dela. Mas hoje em dia é um tema específico, assim como a gente fazia, como a gente faz nos podcasts só por áudio, nos podcasts com feed, né? Cada episódio é um tema. Essa moda de entrevistar famosos surgiu no YouTube. No podcast Raiz não tem. No podcast Raiz é um tema que a gente quer falar. E óbvio vai ter convidado, mas é sobre aquele tema. Eu às vezes faço aí trajetórias com alguém e tal, mas não é algo que eu faço tanto. Eu gosto muito de fazer tema. Então o podcast no YouTube também está voltado para isso. As pessoas também querem saber sobre algo de tema. Não quer saber realmente sobre a vida da pessoa o tempo todo. Então isso mudou também. Os podcasts eram
sobre a trajetória de alguém, ainda tem, mas diminuiu bastante, e agora é sobre tema. Tem um podcast também famoso também, Desculpa Alguma Coisa, que parece um pouco Desculpa Qualquer Coisa que eu participo, né? Mas é o Desculpa Alguma Coisa, com a Tati Bernardi, que ela chama famosos pra conversar, mas é sobre um tema, ou pelo menos um pedaço da vida da pessoa. O episódio é sobre um pedacinho da vida da pessoa, o que aconteceu especificamente naquele pedacinho. Já é algo diferente, já é algo que inovou para não enjoar, né? Imagina, mais um podcast levando o Luan Santana, que ele já foi no Podpah 1 ano atrás, ele vai no Flow para falar a mesma coisa. Então as coisas se renovam, é normal. E também isso está ficando saturado. E agora, principalmente eu reparando no Vilela, o Vilela leva muita gente para falar sobre terror, que é algo também que está inovando no YouTube, que ele quer inovar. E até aí tudo bem. Agora, principalmente lá, tá tendo uma moda de debates. Tem um podcast no YouTube também chamado Três Irmãos, que eu nunca vi todo, eu vejo um corte ou outro que viraliza, que é um podcast basicamente chamando duas pessoas que pensam completamente diferentes para debater. Alguns falaram pra mim que isso até é bom, isso pode mudar a mente de alguém que tá um pouco confuso sobre algum pensamento e tal. Mas e quando você chama pessoas que realmente deram declarações supremacistas, declarações muito ruins e muito nocivas para a internet, de volta aos holofotes? Isso eu já não acho legal. Por exemplo, a pessoa mais famosa que falou merda nos últimos tempos. Começa com Mo e termina com Monark. Esse cara falou uma merda absurda, foi canceladaço na internet, tá morando fora. E esse cara tá o tempo todo indo no Vilela, indo nesses Três Irmãos online, né? Porque ele não mora aqui, pra debater. E é um debate fútil, é um debate ridículo. Mas eles sabem que é um debate ridículo. Eles sabem que ele tá lá pra falar merda. Pra falar com aqueles papinhos de capacete de alumínio, sabe? Gente alienada, que tá todo mundo com laser, os líderes do mundo estão com lasers apontados pra população, que existe uma cidade subterrânea, esses papos que ele fala de pessoa que não teve a humildade de falar que errou lá nas antigas, quando deu aquelas declarações no Flow, e hoje em dia se veste como um personagem maluco porque não teve a humildade de se desculpar. Então ele dobrou a aposta e quem tá errado somos nós. Esse cara tá o tempo todo no podcast debatendo. O podcast Três Irmãos, ele leva professores, webcomunas pra debater com ele. O Vinícius Betiol, inclusive, que gravou comigo, debateu com o Monark. E a gente sabe que o Vinícius Betiol, ele vai dar argumentos incríveis e tal, mas é chutar cachorro morto. Então, na minha visão, nesse caso, é nocivo, porque é só entretenimento, mas é um entretenimento junto com uma pessoa que fala muita groselha e muita coisa perigosa, que a gente pode achar que essa pessoa é só louca, é doidão, deixa o doidão, vai, aplaude pro doidão dançar aí. A gente sabe muito bem quando a gente dá muito palco pra uma galera doidona. O pior pode acontecer. Então, na minha visão, por que fazer isso, cara? Na moral, a minha vontade, com todo o respeito do mundo, cara, era chegar no Vilela, era chegar desses Três Irmãos aí, pessoalmente falar, cara, brother, para de dar palco. E fazer uma pergunta, você pensa igual a ele? Não. Então por que você tá levando esse cara o tempo todo? Ah, eu levei uma vez só porque eu quis debater, quis deixar ele no chinelo lá, quis fazer ele ficar humilhado, beleza. Tá, por que na próxima semana você chamou de novo, paizão? Pô, é só por like, é só por dinheiro, é só pra gerar corte, cara. Você quer fazer o seu trabalho, você é uma pessoa chefe de si mesmo, você tem que gerar conteúdo pra poder ganhar dinheiro, sobreviver, pagar suas contas, beleza. Mas você tem que saber também que esse conteúdo pode entrar na mente de pessoas que têm uma cabeça fraca. Porque basicamente, as pessoas mais perigosas da humanidade, os maiores ditadores, os maiores extremistas, os maiores nazistas da internet, do mundo, eles só ganharam fama porque o povo aplaudiu. Se essa pessoa gritar sozinha, falar merda sozinha, não acontece nada. Mas se essa pessoa tem palco o tempo todo, vai ter meia dúzia de doidinho que vai falar, pô, tá aí, mano, esse cara até que não fala muita merda não, eu penso igual ele. E entre essas meia dúzia de pessoas, uma delas é poderosa. Uma delas tá num cargo político muito grande, que aos poucos pode mexer um pauzinho aqui. O Monark tem as suas
teorias, eu tenho a minha. Eu tenho certeza que é uma teoria muito forte. Tem um canal também, deixa eu ver aqui, eu até deixei separado no histórico do YouTube, cara. É o canal Spectrum do YouTube. Ele é especializado em debates. Não é um podcast, né? Ele leva pessoas para debater e também pessoas para adivinhar coisas e tal. Aí o vídeo recente é Lucas Pavanato, que é aquele arrombado do MBL, versus 20 esquerdistas. Cara, a gente sabe, do fundo do coração, a gente sabe que esse cara foi trucidado no vídeo. Eu nem assisti. Esse vídeo tem 1h48. 1h48, cara. Esse vídeo tem mais tempo que um filme, só de debate. A gente sabe que ele provavelmente foi trucidado. E ele sabe disso. Ele foi lá para dar a cara, a tapa, para gerar visualização. E vamos ver os vídeos anteriores, os títulos aqui. Debate intenso. Ponto de exclamação. Gays de direita versus gays de esquerda. Cara, pra que dar palco pra isso? Cara? Pra uma pessoa que tá mais confusa começar a pender pro outro lado, é isso? Outra aqui, gays de esquerda versus gays de direita, de novo. Um tem 1h14, outro tem 59 minutos. Comunistas versus capitalistas. Cristão versus ateus. Aí eu acho nem tão nocivo assim, porque não... Ou pode ser nocivo também, né? Musicistas versus funkeiros. Ah, cara. Feministas versus antifeministas. Pra que dar palco pra uma antifeminista? Me fala, pra que dar palco pra isso, cara? Pra que deixar essas pessoas em voga? A gente sabe que existem mulheres idiotas, mulheres antifeministas. A pessoa pode não ser feminista, uma mulher pode não ser feminista. Ok, mas pra que ser anti? Você entende isso? Eu posso não ser religioso, eu não sou o cara religioso, mas anti-religião eu não sou. Entende isso? Pra que eu sou um cara anti alguma coisa? Sacou, mano? Sacou qual que é a parada? O que isso alimenta? Mas tá lá. Feministas versus antifeministas. 324 mil visualizações. Hoje em dia, com tanto canal no YouTube, é bom. Uma visualização boa. 3 pró-armas versus 3 contra-armas. 100 mil visualizações. Menos, mas ainda é bom pros padrões de hoje, né? Com muito conteúdo, 100 mil é ótimo. 3 gays de direita versus 3 gays de esquerda. 480 mil visualizações. E o primeiro que eu disse pra vocês, Lucas Pavanato versus 20 esquerdistas, 1.200.000 views. Você entende isso? Esse Lucas, inclusive, foi um cara que, alguns dias atrás, apareceu lá no Blue Sky, no Twitter, até no TikTok. Esse cara foi lá na USP levar uma bandeira de Israel pra barulhar, pra zoar com os estudantes. Porque na visão dessas pessoas, o estudante ele é vagabundo, sendo que as coisas existem porque os estudos existem. As pessoas estão nos seus cargos porque existe estudo. Essas pessoas são futuros do Brasil, trabalhadores. Ai, porque é maconha. Ai, porque é putaria. Irmão, isso daí tem em qualquer lugar. Isso tem no Congresso, isso tem no parlamento. Putaria e maconha, do lado de fora, sacou? É porque eles taxam de vagabundo. Mas esse contexto eu acho que vocês já sabem, né? Qual que é o estereótipo de uma faculdade pública. Mas enfim, e se tiver, nossa, que legal, bacana. Nossa, hein? Parabéns. Mas enfim, esse cara foi lá com uma bandeira de Israel, porque ele sabe que tá no hype esse debate, Israel. E esses caras de extrema direita, eles são fãs de Israel, né? Mas ele foi lá na USP, ele é um vereador, que devia estar trabalhando. Ele foi lá na USP fazer barulho, bagunçar. E no vídeo dele, ele se deu bem, na versão dele. Ah, eu vou lá bagunçar, eu vou lá zaralhar com os estudantes esquerdistas da USP, enfim. Só que na versão dos estudantes, esse cara saiu correndo, entrou no carro para não ser linchado. E esses estudantes aí, alguns, né, que queriam descer a porrada nele, pegaram o celular e filmaram a janela do carro, assim, o carro dele, e falaram, vai embora daqui, seu otário, você perdeu, e xingando ele. Esse cara que fez essa merda tá ganhando voz nesse canal. Pra ser linchado virtualmente, sim, mas isso dá ibope. Tanto que, aparentemente, à primeira vista aqui, sim, esse canal tem 6 meses só. Tá entrando na moda dos debates e desafios no YouTube. Esse vídeo de 4 dias atrás é o vídeo mais acessado,
com mais de 1 milhão de visualizações. Eu não vi 10 segundos desse vídeo, mas a capa do episódio desse monólogo é desse vídeo, né? Tá o Lucas Pavanato e um esquerdista do lado dele pra lacrar por cima dele. Mais uma vez, não tô criticando os esquerdistas, tô criticando esse modelo de visualização pra dar ibope. Entende? O quão é nocivo, porque tem 1 milhão e 200 mil views. 1 milhão e 200 mil views não são de pessoas que pensam igual eu. Muito bem, esse cara foi massacrado. Não. 10, 20, 30% é de pessoas que concordam com o Lucas Pavanato. Pra falar aí, ó como que os esquerdistas se vestem. Porque tem pessoas se vestindo de tantas maneiras nesse vídeo. Dá pra ver na thumb aqui. Ó como que os esquerdistas são agressivos. Olha esse pensamento dele. Embora o pensamento tenha massacrado Lucas, os caras que pensam igual o Lucas vão falar: olha como eles são, olha como eles se vestem, olha como eles pensam, credo, tamo junto, Lucas, você foi massacrado aí, mas você está com o nariz em pé, você cabeça erguida, você conseguiu, aguentou muito, 1h50 quase, aguentou muito com esses caras, entendeu? Então a questão central que eu pergunto pra vocês: são esses debates um serviço público ou apenas um entretenimento nocivo? O que vocês acham? Apesar dessa roupagem de serviço público que debate tem que ter, mas não nesse sentido, na minha visão, muitos desses debates funcionam como entretenimento que vai ser prejudicial à sociedade, principalmente ano que vem. Eu tenho certeza que vai aumentar muito isso, vai aumentar muito. E essa é uma ideia que a extrema-direita faz, cara. Invadir vários âmbitos para mostrar a cara. Que é um exemplo recente, o Chelsea, time de futebol inglês, foi campeão mundial há alguns dias atrás. E na hora de levantar a taça, era um momento de felicidade deles. O mundial acontece nos Estados Unidos. Quem apareceu lá para tirar foto com eles? O Trump. O Donald Trump estava lá na final, a convite do presidente da FIFA. Obviamente, Estados Unidos, ele estaria lá. Claro, qualquer presidente do país, se assede no seu país, ele vai estar lá promovendo, pelo menos a abertura, o encerramento do esporte ali. E ele foi tirar foto com os jogadores. Mas ele não foi tirar só uma foto, ele ficou plantado até no levantamento do troféu. E deu pra ver alguns jogadores, por exemplo, o Cole Palmer, ele não tava gostando daquilo. Ele falou: o que esse cara tá aqui ainda? Não, peraí, não levanta o troféu ainda não. O que esse cara tá fazendo aqui? Ele tava lá plantado. Porque esse é o trabalho do extremista. Ele quer se apropriar da cultura do momento. Ele quer se fazer ibope. Ele quer dar a cara a tapa. Ele quer se promover o tempo todo. Essa é uma estratégia. Então acredito que nesses podcasts de debate é a mesma coisa. Mas a culpa dessa vez, tirando o que eu disse sobre o futebol, dessa vez em questão de podcast do YouTube, a culpa é de quem produz o conteúdo. Esse lance de eu levo todo mundo. Cara, não, cara. Não é assim que funciona. Se eu tenho um podcast de sucesso, eu tenho que saber o que é nocivo. Eu não posso trazer todo mundo, cara. E se por acaso eu trago alguém que eu não faço a mínima ideia do que vai falar, e se essa pessoa acaba falando uma porrada de baboseira, primeiro, se eu não quiser ser inconveniente e mal educado pra caramba, eu vou ouvir e não publico. Essa é a minha visão. Porque talvez essa pessoa nem ouça o meu podcast, ela só quer se promover, ela só quer aparecer pra falar pra meia dúzia de doido dela. Porque embora eu sei quem é o meu público, eu sei que tem muito doido também ouvindo. Então é só não publicar. Pra que o tempo todo monarca em debate, cara? Essa página já virou, cara. Ah, não foi preso? Não foi preso. Ah, foi banido da internet por um tempo? Foi, beleza, mereceu. Mas tá tudo bem com o cara. O cara, eu vou falar pra vocês, o cara falou que deveria ter um partido nazista. Eu assisti um corte do debate dele com o Vinícius Bettiol, meu colega que gravou aqui comigo, e nesse debate ele falou de novo, porque agora ele tá mais doido ainda, ele falou de novo que deveria ter um partido nazista no Brasil pra ter os dois lados, e com o argumento de a gente expor que eles são extremistas, por isso tem que ter, pra eles aparecerem, dar a cara a tapa, pra gente prendê-los. Até parece que isso vai acontecer. Vamos fazer um cenário de que exista um partido nazista no Brasil daqui a alguns anos e essa galera apareça. Você acha que eles aparecendo e tendo voz, a gente vai conseguir prendê-los? Não, vai criar ainda mais vozes, porque existem. No subsolo, existem essas vozes. E tá no subsolo ainda porque não existe um partido, não existe essa liberdade exacerbada que eles tanto defendem.
Então, nesse debate com o Vinícius, ele falou de novo. Ou seja, ele não se arrepende do que ele falou. Não se arrepende. Ele quer chocar. E aí que tá. Você acha isso saudável? Você acha que trazer o tempo todo esse cara pros debates é saudável? Tudo bem. Ele foi convidado para fazer debate, isso é o fato, a gente não vai proibir. A gente não vai proibir. Então, que leve uma pessoa com um argumento bem maior que ele para debater com ele. Mas é de responsabilidade do produtor de conteúdo botar a mão na consciência e falar, cara, vai ganhar dinheiro com outra coisa, pai. Pra que trazer esse cara o tempo todo? Você gosta de ouvir a voz dele? Você tem fetiche na voz dele? Ele se ferrou por um tempo, mas como eu ia dizer, Monark, ele tá melhor do que muita gente nesse país, mano. Muita gente que pega busão lotado 7 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã pra ganhar um salário e meio. O Monark tá muito melhor que essa pessoa falando a merda que falou, morando nos Estados Unidos, ganhando uma mesada do antigo podcast dele. Que inclusive há um tempo atrás, aparentemente estava tudo bem entre ele e o ex-participante, mas numa conversa recente com o Igor do Flow, ele foi no podcast lá do Antônio Tabet, e o Antônio Tabet perguntou, você acha o Monark burro? E ele falou, acho ele burro. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, não sabe segurar a língua, não sei o que, blá 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 blá. E o Monark foi e falou que não sente nada pelo Igor, o Igor sempre foi essa massa de manobra, ele quis ir pro lado esquerdista, o lado da Lacrolândia, enfim, até eles brigaram. E o público aplaudindo, caramba, eles brigaram, eu quero ver o que o Monark vai falar semana que vem no podcast do Zezinho sobre isso. Fala, Monark, fala. Aí os comentários, volta, Monark, faz um podcast de novo, Monark. Já tem doido se inspirando nele. Entende essa roda? Enfim. Então, qual o sentido desse monólogo? Falei. O quão vai ser perigoso ano que vem. O quão está sendo perigoso esse final de ano com esses debates. E a gente percebe que tem pessoas que está concordando com ele. Eu tenho certeza que você aí, quando você for em algum churrasco de muitos amigos ou pessoas que nem são tão amigas, esse assunto deve bater na porta, esse assunto deve chegar em algum momento no churrasco e com certeza vai ter alguém levemente ponderado que vai falar, não, mas veja bem, pô, mano, mas o cara não tá fazendo nada agora, deixa o cara falar. Com certeza vai ter essa pessoa, porque a semente está sendo plantada. Para esclarecer, Vilela, sou contra você não, cara. Faz teu trampo aí, e é isso, mas nisso daí você tá errado, discordo piamente, pessoas que eu conheço que vão lá no Vilela gravar, pô, pode ir, tranquilo, quem sou eu? Mas nisso eu discordo piamente. Podcast Três Irmãos, fazer um podcast de debate, essa evolução que vocês fizeram, bacana, mas cara, para de levar gente de extrema direita, cara, o tempo todo. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, levar pessoas extremistas num podcast pra debater, sendo que elas vão apanhar, mas o apanhar não significa nada. O apanhar é só um like positivo pra elas. É positivo. É como se fosse uma luta de boxe, cara. Quem apanha também vai ganhar dinheiro. Porque isso é só uma massa de bolo que tá crescendo pra explodir de merda em 2026. Porque eu não duvido nada. Essas pessoas que fazem conteúdo extremistas na internet, que são anti-mulheres, antifeministas, que têm comentários extremamente negativos, só que você vai ver 50 mil comentários, já é um engajamento. E essas pessoas só estão farmando eleitores pro ano que vem. Então é algo que tá me incomodando muito. Eu não consumo esse conteúdo. Eu vejo algumas thumbs, só os títulos, assim, eu não consumo porque eu tenho muito incômodo com isso. Eu não sou o cara que consome só florzinha e carneirinho. Não, eu consumo coisas pesadas, filmes de terror, coisas sobre política, mas esses debates vazios que é só pra farmar eleitor, eu acho extremamente perigoso. Eu não sei qual é a sua opinião, depois eu vou ver alguns vídeos na internet de pessoas que falaram sobre isso, provavelmente, pra saber a opinião delas. Mas, na minha visão, isso é muito nocivo, é um desserviço pra sociedade. Pessoas que já estavam na geladeira e estão voltando aos poucos pra se promover pra uma futura eleição ou pra farmar a pessoa que pensa igual ela e essa pessoa se eleger, entendeu? Ou farmar pessoas que pensam igual ela e essa pessoa que pensa igual essa pessoa já tem um cargo público, entendeu? É toda uma bola de neve. Mas enfim, falei demais. Esse é o meu pensamento desse monólogo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a minha visão. Acho que debate tem que ter, mas debate com extremista e debate pra farmar like eu não concordo. Beleza? Esse foi o monólogo e o próximo episódio vai ser um reflexões muito legal que eu gravei já, mas eu quis trazer esse monólogo primeiro pra botar essa sementinha na cabeça de vocês. Se vocês consomem isso, gostam. É verdade, você que consome isso, você assiste esses debates, fulano versus fulano, você acha legal? Você acha que é só um entretenimento?
Ou você já pensou nisso também? Pô, isso daí eu acho que uma hora vai explodir esse debate aí, talvez seja nocivo no futuro. Você pensa igual a mim? Manda um comentário lá na DM do Instagram e a gente vai se falando aí, beleza? Vou nessa, tomar o meu café aqui e trabalhar, que o dia não para. Tamo junto, um grande abraço e tchau!